Irmãos, então o tema da palestra é 508 anos da Reforma, considerações históricas e teológicas. Eu tenho aqui uma projeção, mais alguma parte para me ajudar, mas os irmãos também podem acompanhar. Vai ficar um pouco pequeno aqui, mas os irmãos acompanham. Irmãos, nós celebramos então 508 anos da Reforma Protestante e essa data, de fato, é uma data marcante para a Igreja, para a civilização ocidental, porque há uma transformação na Igreja, uma virada de mesa na Igreja e na sociedade, há uma influência na sociedade ocidental, e então é fundamental esse momento para toda a história da Igreja, a reforma, e aqui nós vamos nos concentrar, é claro, na reforma que Deus usou Lutero em 1517, é claro que a reforma há movimentos pré-reformadores e também desdobramentos posteriores ao trabalho de Lutero. Lutero, então, aquele que iremos nos concentrar, ele é o pai da reforma, um monge obscuro no seu tempo, claro que depois muito conhecido pela reforma, pai da reforma, grande reformador do século XVI. Nós somos de uma linha da história da doutrina chamada teologia reformada, mas nós somos devedores ao trabalho de Lutero, nós não somos luteranos, mas nós somos devedores, e durante a palestra os irmãos vão perceber, vão ver que de fato nós temos um legado que vem de Lutero e que os reformadores, também os demais, no caso de Calvino, Zwinglio, Calvino e os outros, puderam então ser abençoados por esse trabalho de Lutero. Vamos nesse momento irei falar sobre o contexto da Europa medieval, contexto ali, tem algumas informações importantes aqui, do mundo antes de Lutero. Irmãos, Lutero é um monge que conhece o Evangelho dentro de um mosteiro, e como é que isso chegou à Europa ocidental, aqui na nossa região onde estamos, a Europa Ocidental, sendo que a igreja começa na Palestina, o evangelho é pregado, claro, em todo o mundo, na época de Paulo, chega aqui, por exemplo, a Espanha, a Península Ibérica, mas os debates na igreja antiga, eles estão em Alexandria e Antioquia. E como é que essas doutrinas, como é que esse conhecimento do cristianismo, ele vem parar dentro dos mosteiros aqui na Europa Ocidental? Primeiro, nós temos a queda do Império Romano, no ano 476, e os debates teológicos, eles se deslocam do Oriente para o Ocidente. Havia teologia no Ocidente? Havia. Agostinho, Tertuliano, que eram pais da igreja, mas esse debate, então, ele vai se deslocar para aqui, o Ocidente, a Europa Ocidental. E essa Europa Ocidental fica mais protegida dos avanços do islamismo, que se expande a partir do século VII. Há uma fragmentação do conhecimento, mas o fato é que dentro dos mosteiros o conhecimento é preservado. Ao mesmo tempo, esse conhecimento ele é retirado do debate público, das mãos do povo. Então, de fato, todo o debate teológico ele acontece no contexto acadêmico, dentro dos mosteiros, principalmente. Nesse tempo ainda, antes de 1517, houveram outros reformadores, pré-reformadores, figuras como John Wycliffe, John Hus, Savonarola, Jerônimo Savonarola, e que anteciparam ensinamentos de Lutero. Então, claro que foi com Lutero que aprove a Deus que fosse essa reforma, então, iniciada e levada avante, mas esses irmãos do passado contribuíram, e o próprio Lutero bebeu desses irmãos. Lutero chegou a dizer que seus oponentes poderiam acusá-lo de ter copiado tudo de John Wesley. Então, claro que há um desenvolvimento teológico particular de Lutero, e nós vamos ver em algumas doutrinas, como justificação pela fé, mas Lutero ele não acontece no vácuo, ele não acontece assim, às vezes a gente lê, tem contato com a história da reforma, e algumas pessoas podem pensar que não havia nenhum debate teológico, não havia
homens antes de Lutero que estavam incomodados com a crise e de repente vê o Lutero. Não, o próprio Lutero ele é influenciado por esses pré-reformadores. No contexto também imediato à reforma, também há um movimento de literatura clássica, a Renascença, o humanismo. Os reformadores são humanistas bíblicos. E esse humanismo, nessa Renascença, há um retorno ao estudo das línguas clássicas. E há um personagem importante, Erasmo de Roterdã, que prepara o caminho também para a reforma, ao publicar o seu Novo Testamento em grego. Então, há uma série de circunstâncias, a imprensa, a tecnologia da imprensa que surge, a publicação de livros, a invenção da impressão por volta de 1450. Então a imprensa foi um agente de mudança. Publicou-se o Novo Testamento nas línguas originais, também posteriormente o Antigo Testamento. Então os livros impressos eram como arautos do Evangelho. Então, por exemplo, depois obras de Lutero, de Calvino, tiveram grande divulgação, pessoas comuns, pessoas simples tinham acesso a essas obras, e então isso divulgou a doutrina. Outro ponto quanto ao contexto é a crise quanto à salvação e às indulgências. Então, qual é o contexto da igreja nesse momento? Corrupção moral e generalizada, e uma secularização do papado. Então, nós sabemos, haviam vendas de indulgências, é muito conhecido do contexto de Lutero, simonia, que é venda de cargos eclesiásticos. Então, pessoas compravam o direito de ter o cargo eclesiástico, inclusive Calvino, antes de se tornar protestante, ele tinha também um dinheiro que ele recebia por um cargo que lhe foi dado. Era comum ali naquele contexto a pessoa receber um cargo da igreja e receber valores, então as pessoas compravam ou eram vendidos cargos eclesiásticos naquele contexto. A indulgência era um documento comprado da igreja e que prometia remissão da punição temporal do pecado e a redução dos dias de sofrimento no purgatório. O propósito da venda dessas indulgências, no contexto de Lutero, era arrecadar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Desse modo, irmãos, então há todo um contexto de insatisfação, também na questão social. A sociedade estava insatisfeita com relação à corrupção da igreja e todas essas questões. E de modo interno à igreja há também essa insatisfação, há também essa inquietação. A doutrina da igreja não traz paz, Lutero não tem paz, ele é inquieto, ele teme a justiça de Deus, como veremos. Então há uma corrupção doutrinária, de fato, há trevas na questão doutrinária. Em que sentido? A igreja teve um gigante no período da patrística, o Agostinho de Hipona, que pregava a salvação apenas pela graça. Mas houve também Pelágio, que pregava a salvação por obras, e a igreja romana ela caminhou para um meio termo entre Agostinho e Pelágio, um semi-pelagianismo. No final das contas, isso quer dizer que a igreja pregava que até havia fé, mas tinha que ter obras, fé e obras. Então a igreja pregava um meio termo ali entre Agostinho e Pelágio, um semi-pelagianismo, participação de obras humanas na salvação. Esse é o ponto. Também há uma deturpação e uma doutrina que realmente fez Lutero ficar muito desgostoso, que era a questão do sacramento da penitência, inclusive a Vulgata, também uma tradução que levou a muitos erros, foram consequência da tradução latina. Por exemplo, essa ideia de, ali onde na nossa Bíblia é traduzida hoje por arrependei-vos, ali era penitenciai-vos, e surgiu toda uma doutrina da penitência. Também outro ponto crítico era a missa como um novo sacrifício de Cristo, também algo abominável. Sermões, homilias em latim,
A pregação, ela não tem um lugar central, ela é periférica, e quando tem ali o discurso é em latim. E a Bíblia não é um livro do povo. A Bíblia é um livro apenas dos sacerdotes. Então é isso que nós temos aí. Então, finalmente aqui nós temos a questão do descobrimento de Lutero, que acontece nesse contexto. Então, em meio a essa circunstância toda, um monge agostiniano, Lutero, o seu pai queria que ele fosse ser advogado. A sua família esperava que ele fosse render um bom dinheiro na profissão da advocacia, mas Lutero, depois de uma tempestade em que ele rogou por sua vida a Santana, ele foi parar no mosteiro. E então Lutero, ele se dedicou a virtudes monásticas, penitências, tudo isso desse contexto. Também se tornou um professor de Bíblia, e nesse contexto a sua vida é transformada. Lendo as Escrituras, sendo um professor de Bíblia, ele é levado pela iluminação do Espírito Santo à crença de que a salvação é somente pela graça soberana de Deus. Ele é levado pela leitura bíblica. Lutero, então, ele estava descontente, insatisfeito ali na sua questão espiritual, temia Deus como um juiz terrível. E Lutero, então, ao ler a Bíblia, através de seus estudos, ele tem contato ali com as Escrituras, ele lê Romanos 1,17, e ele entende que a justiça de Deus ali descrita, de fato, não é a questão de Deus, com justiça, punir o pecador, mas a justiça de Cristo. A justiça de Deus revelada no Evangelho é a justiça de outro. Cristo, a justiça dele é minha, é nossa, do crente. E então Lutero é iluminado, ele entende a justificação pela fé, ele rejeita o mérito humano. Então a questão da reforma, um ponto central, importante, é a doutrina da justificação pela fé. Somente a fé, não é fé e obras. É o ponto muito conhecido também dos 5 solas, o sola fide. Lutero ficou escandalizado com o que Tetzel, vendedor de indulgências, dizia. Ele dizia: assim que a moeda te pintar no cofre, a alma é liberta do purgatório. E veremos que Lutero combate estas coisas nas suas 95 teses. Veremos aqui, irmãos, a revolução, então, que aconteceu, a revolução do Evangelho, ou da graça, na vida de Lutero. Então, Lutero, ele reage às 95 teses que Lutero fixa ali, em 1517, são uma reação àquela venda de indulgências por parte de Tetzel. E o título dessas 95 teses, o título mais desenvolvido é o que temos aí, Disputa do doutor Martinho Lutero concernente à penitência e indulgências. Então, Lutero, ele havia já sido iluminado, conheceu o Evangelho, Deus o deu essa graça, e então Lutero, ele reage contra essa doutrina falsa da penitência e das indulgências. E aí tem algumas citações no slide aí das 95 teses que Lutero escreveu. Lutero diz o seguinte, entre aspas: quando dizem que o homem é absolvido de toda penalidade, salvo pelas indulgências papais, ele discorda veementemente. Quando dizem que o homem é absolvido de toda penalidade, salvo pelas indulgências. As indulgências não valem para a remissão da pena devida pelos pecados atuais à justiça divina. Então, Lutero era contra toda essa doutrina da penitência. Tese 62. O verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Porque a igreja católica romana dizia o quê? Que ela era detentora de um tesouro, os méritos dos santos, do próprio Cristo. E aí era o que a igreja estava vendendo por meio das indulgências. Ela possuía esse tesouro e a pessoa como que comprava ali um direito a receber destes méritos, a partir destes méritos dos santos
e do próprio Cristo. Então, Lutero discorda disso. O tesouro da igreja é o Evangelho. E disso, irmão, então, Lutero ele chega a esse ponto, esse entendimento evangélico, de que o arrependimento é algo que é constante na vida do crente. O arrependimento é o modo como devemos caminhar, em contínuo arrependimento. É uma graça salvadora, como vemos na nossa doutrina, é algo constante na vida do crente. Ele não é, de fato, algo que é usado como uma moeda de troca ou qualquer coisa desse tipo, nessa ideia das indulgências e da penitência. Um outro ponto central para a reforma e a obra de Lutero é a justificação pela fé. Nós já falamos, Lutero então monge, se tornou monge, professor de Bíblia, envolvido com estudos bíblicos, leu as cartas, leu o Novo Testamento, especialmente Romanos, Gálatas, e através da leitura da Bíblia, Lutero chegou à compreensão do Evangelho. Ele diz o seguinte: comecei a entender que esse versículo quer dizer que a justiça de Deus é revelada pelo Evangelho, mas que é uma justiça passiva, ou seja, pela qual Deus misericordioso nos justifica pela fé. Então, lá em Romanos 1,17, a justiça de Deus não é, de fato, a vingança de Deus ali, mas é uma justiça passiva, a justiça que Deus nos dá. Nós recebemos. O justo vive pela fé, ele é justificado pela fé. E a partir dessa redescoberta do Evangelho, Lutero então testifica uma experiência, que alguns chamam experiência da torre, do novo nascimento. É como se as portas do paraíso do céu tivessem sido abertas para ele. E Lutero então entende que justificar não é que agora ele é imediatamente santo ou justo, é um ato diante do tribunal de Deus. É um ato externo a ele, é uma justiça que é dada a ele, é uma justiça passiva. Então, não é que Lutero deixa de ser pecador, ele continua pecador, mas diante do tribunal de Deus ele é perdoado, ele é justificado. Ainda que depois virá a santificação, é uma obra contínua, mas não há, de fato, não há uma necessidade de uma mudança interna. A santidade ela não é infundida no pecador, de fato, como a igreja romana dizia. Irmãos, então Lutero ele chegou a esse ponto de perceber o Evangelho, que é somente pela fé, e sendo somente pela fé, é uma obra que só Deus pode fazer. Não é uma obra de homens, o homem não coopera com a salvação. E, irmãos, isto é o Evangelho, isto é uma boa nova, isto é doce. Imagine, Lutero, terrificado com medo diante da justiça de um Deus santo, cheio de trevas em seu coração, de angústias, ele descobre que Deus lhe dá o perdão gratuitamente, que há uma doce troca. Cristo morreu por mim, a justiça de Cristo é minha. Os meus pecados são de Cristo, foram colocados sobre ele. Então, agora, há paz no coração de Lutero. Então, essa ideia da justificação pela fé revela o quê? O amor de Deus. Deus amou pecadores, Deus deu seu Filho, graça de Deus. Então, não é uma questão meramente intelectual, essa questão da justificação pela fé. Não é uma questão só de entender intelectualmente o que é um tribunal, de que o pecador ele é perdoado por um ato forense, de um juiz que bate o martelo e diz que é perdoado. Não, Lutero ele experimentou graça, paz, alegria, perdão. Ele experimentou o amor de Deus. A doutrina da justificação pela fé tem a ver com o amor de Deus. Isso é muito bem explicado por Michel Rives no seu livro Por que a Reforma Ainda é Importante. Então não é uma questão meramente especulativa de uma doutrina, uma coisa abstrata, mas é algo que de fato Lutero experimentou. Uma regeneração, uma salvação, alegria, paz, prazer em Deus. Então essas coisas são importantes, irmãos, porque muita gente tem contato com a doutrina reformada, com a fé reformada,
E às vezes pessoas acham que tudo que a gente faz é apenas uma questão intelectual, de conhecer, e claro, doutrina precisa ser pregada e conhecida, mas é necessário que os irmãos entendam, que as pessoas que estão ao nosso redor entendam, que esse foi um encontro com Deus, com Cristo. Houve paz, alegria, prazer em Deus. E o que é o Evangelho que Lutero descobriu? A doce troca. E o que é essa doce troca? É que Deus aceita pessoas falhas, quebradas. Ou seja, pessoas que não têm méritos, não são atraentes em si mesmas. Ou seja, você não é amado por nada que você é ou que você tenha. Você é amado por causa da graça de Deus. Ou seja, a graça para pecadores fracassados. E isso é oposto à ideia de que eu sou amado porque eu sou atrativo, que é a ideia do mundo, é a ideia convencional do mundo. Então, através de Lutero, houve essa redescoberta de que Deus ama pecadores, pecadores indignos, que não merecem nada. Deus justifica pecadores. Deus não ama as pessoas porque elas se endireitam. Eu vou me endireitar, eu vou começar a seguir uma lei, e aí agora vou melhorar minha vida, aí Deus vai me olhar, vai me amar e vai me salvar. Não, Deus nos ama, apesar de quem nós somos. Né? O Rives escreve nessa linguagem aí, ama fracassados. E é esse amor que nos faz florescer, certo? Esse amor. E essa verdade, irmãos, impactou o mundo, a sociedade. Que Deus ama pecadores, Deus justifica pecadores. Nós já somos amados, nós não temos que trabalhar para ser amados, nós não temos que acumular boas obras, e isso afeta profundamente as nossas relações sociais, as nossas vocações. Por quê? Lutero entrou no monastério para agradar a Deus, para fazer boas obras, gastar energia com isso, mas agora nós já fomos amados, nós já somos alvos do amor de Deus. Nós não fazemos boas obras para que Deus nos ame. E outra coisa que Lutero enfatizou foi: Deus não precisa das minhas boas obras, das tuas boas obras. Logo, quem é que precisa das tuas boas obras? Aqueles que estão ao teu redor, o teu próximo, o irmão em Cristo, a sociedade. Então isso trouxe uma influência cultural, uma influência social muito grande. Então a vocação, a ideia de vocação, ela foi profundamente alterada. Não aquela ideia de ir para um mosteiro, de ficar isolado da sociedade, de buscar praticar boas obras, coisas desse tipo, para alcançar o favor de Deus. Ou seja, não, o crente ele vai praticar boas obras no mundo, ele vai ser santo no mundo. Então, o centro da reforma para Michael Rives foi que a reforma é a redescoberta da luz e alegria que advém da justificação e aceitação incondicional de Deus. Você já é aceito, você já é amado, não é por nada que você tem, que você é, e agora você pode ir e servir a Deus no mundo, na sociedade. Então, isso é baseado na graça, no amor de Deus. Não vai ter nenhum tipo de ideia de obras meritórias para a salvação. Irmãos, ainda legado de Lutero, alguns pontos então do legado de Lutero. Pregador corajoso, no primeiro ponto, são 3 pontos aqui do legado. Então, a primazia da pregação, isso é um legado que chega a nós, da obra de Lutero e dos reformadores, o púlpito como centro, e a pregação como principal meio de graça. Então, Lutero, de fato, contribui desta forma com esse retorno à pregação. Outra coisa importante, um ponto que não vou enfatizar muito hoje, pode ser alvo de uma futura palestra, tem a ver com o livro da Escravidão da Vontade, de Lutero, e que aqui, o que eu quero retirar de legado, é que esse livro, A Escravidão da Vontade, ou do servo-arbítrio, é o primeiro texto confessional, onde Lutero vai defender a doutrina bíblica
e é um texto que expressa a confessionalidade, aquilo que nós defendemos, cremos, a confissão da igreja. Então, o coração de todo o programa da reforma está resumido nesse livro de Lutero, da escravidão da vontade. Então, essa ideia confessional, ela então começa com Lutero, de termos uma confissão, de defendermos doutrina. Então, isso vem com Lutero. Então, esse tratado de Lutero deu tom justo, ortodoxo, católico, apostólico à confissão de fé cristã. Então, todas as confissões que vêm depois, confissão da Igreja Reformada Continental, confissão belga, o Sínodo de Dort, catecismos que vieram com Heidelberg, nossas confissões, a confissão de fé de Westminster, tudo isso então é consequência deste primeiro trabalho, ou é influenciado, ou tem o mesmo tom confessional desta obra de Lutero. Isso é um legado então de Lutero que vem para nós também, que somos reformados. O estudo das fontes, voltar aos originais, grego, hebraico, a Bíblia como autoridade, sola Escritura. Então esse compromisso de Lutero com a Escritura é um legado para nós. Então lá na Dieta de Worms, então Lutero declarou que a Bíblia é a única autoridade sobre papas e concílios. Só a Bíblia é inerrante. Então a igreja de fato é governada, está debaixo do governo da Bíblia, de Cristo, através da Bíblia. Então, isso é um legado de Lutero, inerrância bíblica, infalibilidade das Escrituras, e disto, irmãos, acesso à Bíblia. A Bíblia na língua do povo, a Bíblia na vida da igreja, a Bíblia é clara o suficiente, ou pelo menos em geral ela é clara, a doutrina da perspicuidade, então vem disso aí, da clareza das Escrituras. E Lutero traduz a Bíblia para o alemão e toda essa ideia de ter a Bíblia para o povo ler, conhecer e saborear a clara e pura palavra de Deus. Eu não vou me manter aqui nessa parte, como falei, desse debate sobre o livre-arbítrio de Lutero com Erasmo, mas isso tem a ver com algo central da reforma e da obra de Lutero, algo muito importante. Irmãos, implicações para o contexto atual, implicações de tudo isso. A primazia da doutrina, a importância da doutrina. A verdade, então, tem um lugar central. Nós não vamos manter unidade sem levar em conta isso, pelo contrário, nós temos a verdade como algo fundamental. E também isso traz para nós o valor da confessionalidade, de termos doutrinas baseadas nas Escrituras, a nossa confissão de fé. Então nós não vamos estar unidos a qualquer custo. Nós temos a verdade como base para a unidade, a primazia da doutrina para a unidade. Outro ponto que falamos durante a palestra, a ideia de santos no mundo, ou seja, um novo sentido de vocação, de viver no mundo. Quem é que precisa das tuas boas obras? É aquele que está ao teu redor, aquele que está ao nosso redor, o nosso próximo, como Jesus explicou. E também a teologia como um bem público, então o acesso à doutrina, às Escrituras, isso também é um legado da reforma. Conclusão, então, diante de tudo isso, ficou bem pequeno aí, Vou tentar aumentar aqui. Tem um material, uma das fontes que eu usei, que é a harmonia entre Wittenberg e Genebra, entre a teologia luterana e a reformada. Então, nós vimos aí que há um fundamento comum, há pontos, vários pontos, em que Calvino e Lutero concordam, e então nós somos gratos e entendemos que a reforma, então, ela é continuada pelos reformadores que vieram após Lutero, e nós que somos presbiterianos entendemos que a reforma nas ilhas é uma continuidade da reforma continental também, está em conexão. E o que é que há em comum? Várias crenças, como a soberania da graça divina. Ambos os grupos concordam que a salvação deve-se inteiramente pela graça de Deus. Rejeição da sinergia,
que o homem contribui com a salvação, com as suas obras. Tanto Lutero quanto Calvino estão juntos nisso. Rejeitam o pelagianismo, rejeitam o semipelagianismo. O homem só é salvo pela graça de Deus. Doutrina da justificação é o maior ponto de harmonia entre luteranos e calvinistas ou reformados. Justificação por imputação é outro ponto. A fé como instrumento. Então, há várias doutrinas, vários pontos. Aí, especialmente aí o ponto 3, a autoridade e interpretação das Escrituras. Então, há muitas coisas, claro que também aqui poderia ser tema de uma outra palestra, todas essas conexões entre Lutero e Calvino, a teologia inicial da Reforma, que deu origem ao luteranismo, e depois também a ala reformada da Reforma. Nós, que somos já de uma ala que começa com Zwinglio, Calvino, e chega também a nós através da Reforma nas ilhas, Knox, e os reformadores puritanos e pactuantes escoceses. Irmãos, então é isso que eu queria trazer para os irmãos. Eu também espero que ajude. Vamos ver o filme em breve, então espero também que lance algum fundamento, que ajude a perceber algumas coisas que acontecem também no que é retratado nesse tipo de trabalho de cinematográfico. Então, um pouco de contexto histórico, um pouco para os irmãos entenderem do que aconteceu. Ok, irmãos, então é isso. O Senhor nos abençoe e também nos ajude a vivenciar, viver estas coisas nos nossos dias. Amém.